E se eu te dissesse que o segredo do sucesso não está no que você faz ao longo do dia, mas em como você começa? A maioria acorda reagindo ao barulho, ao celular, ao estresse, mas aqueles que conquistam suas metas não começam o dia por acaso, começam com intenção, porque a sua primeira hora determina seu foco, sua energia e sua disciplina. Esta não é uma rotina qualquer, é uma declaração de guerra contra a mediocridade. É assim que começa o dia quem não quer resultados comuns, mas sim uma vida extraordinária. Você está pronto para transformar suas manhãs e com elas seu destino? Antes de começar, te convido a escrever nos comentários esta frase: hoje ativo minha disciplina interna, sou estoico. Escreva com intenção, como um compromisso com você mesmo. Porque quando você declara, você afirma, e quando afirma, você grava no seu subconsciente. Essa simples ação tem o poder de reprogramar sua mente e alinhar sua energia com uma vida de propósito, força e clareza. Faça isso agora e que comece sua transformação. Ensinamento 1. Comece o seu dia agradecendo e sorrindo. Essa é a chave para se sentir bem. Quando você abrir os olhos pela manhã, não se levante de repente nem permita que os pensamentos negativos do dia anterior invadam sua paz como intrusos. Fique quieto por um instante. Respire. Esse momento é só seu. É aí nesse silêncio, nesse breve espaço entre o sonho e a vigília, que você deve escolher conscientemente como quer começar o seu dia. Não deixe isso ao acaso. Não permita que emoções automáticas governem seu estado de espírito. Decida com firmeza e suavidade sorrir, e enquanto faz isso, repita mentalmente: obrigado. Essa palavra, dita com a alma, tem um poder que transcende as circunstâncias externas. Não se trata de ignorar a dor ou o que está faltando, mas de começar o dia reconhecendo o que está presente. Sua respiração, sua consciência, sua oportunidade de continuar. O sorriso que você escolhe não precisa de motivos externos. Você não precisa que algo bom aconteça para sorrir. É o contrário. Você sorri para que coisas boas comecem a acontecer dentro de você. No ato de sorrir, mesmo que leve, mesmo que seja difícil, substâncias são liberadas no seu cérebro que te preparam para a calma, a clareza e o foco. Dopamina para motivar, serotonina para estabilizar, endorfinas para aliviar. E quando isso é unido à gratidão, essa combinação se torna um remédio emocional natural. Agradecer por coisas simples, como ter um corpo que respira, uma nova chance de viver, um aprendizado do passado, uma pessoa que te acompanha, transforma seu estado mental em um de abundância e não de escassez. Transforme esse ato em um ritual diário. Não o deixe para os dias em que estiver se sentindo bem. Faça isso especialmente quando não tiver vontade, porque é aí que mais precisa. É nesses dias cinzentos que essa prática se torna seu refúgio interior. O estoicismo nos lembra que não controlamos o que acontece fora, mas sim como respondemos por dentro. Marco Aurélio escreveu que a mente pode se manter imperturbável mesmo em meio ao caos, se for treinada. Esta é uma forma desse treinamento. Um sorriso consciente, uma gratidão verdadeira, uma decisão de não entregar seu ânimo ao mundo exterior. Você pode fazer isso logo ao acordar, antes de olhar o celular, antes de pensar nas tarefas do dia, antes mesmo de falar. Fique ali, respire fundo e, ao soltar o ar, sorria. Depois pense em 3 coisas pelas quais possa agradecer. Não precisam ser grandes nem espetaculares. Basta que sejam reais. Talvez seja sua cama, talvez seja alguém querido, talvez seja o simples fato de ter mais uma oportunidade. Esse ato aparentemente pequeno está reconfigurando sua mente. Está fazendo com que seus pensamentos encontrem um ponto de partida positivo. Está reduzindo o cortisol, aquele hormônio do estresse que geralmente dispara logo cedo, quando você acorda já preocupado. E se fizer isso todos os dias, mesmo que no começo pareça insignificante, logo você notará uma mudança profunda. Vai começar a ter mais paciência com os outros, mais gentileza consigo mesmo, mais clareza para enfrentar os problemas.
O mundo não vai mudar da noite para o dia, mas a sua maneira de caminhar por ele sim. E isso muda tudo. Você se tornará menos reativo, mais consciente. E essa consciência fará com que tome decisões melhores, fale com mais calma, ouça com mais presença. Esse tipo de prática cria uma base emocional mais sólida. Uma base a partir da qual você pode enfrentar as dificuldades sem desmoronar. Porque não se trata de ignorar o que é difícil, mas de entrar no dia com a mente ancorada no que é bom. Você se tornará mais resiliente, mais centrado, e quando os desafios surgirem, porque eles surgirão, não te pegarão tão desprevenido, porque você já terá começado o dia fortalecido por dentro. É um ato de poder escolher como começar sua vida a cada manhã. Sorrir e agradecer é muito mais do que um gesto. É uma afirmação silenciosa de que você decide estar presente, que escolhe se conectar com o essencial e que é você quem direciona sua energia, não as circunstâncias. Faça dessa prática sua primeira vitória do dia, porque quando você conquista sua mente ao amanhecer, todo o resto começa a se organizar com mais facilidade. Ensinamento 2. O seu primeiro pensamento do dia guia sua energia e seu foco. Quando você abre os olhos pela manhã, tem apenas alguns segundos para tomar uma decisão silenciosa que pode mudar tudo. Você vai repetir o caos de ontem ou vai direcionar sua mente para aquilo que escolhe pensar. Esse primeiro pensamento, essa frase interna que você deixa entrar antes de qualquer outra coisa, é o que determina seu estado emocional, sua clareza, seu ritmo, até mesmo sua atitude diante dos desafios do dia. Não é um detalhe pequeno, é a raiz de tudo que vem depois. Se você acorda pensando no que teme, no que falta, no que te sobrecarrega, sua mente se molda a esse foco. Mas se acorda com uma afirmação clara, cheia de direção e propósito, todo o seu sistema nervoso começa a responder a essa nova liderança interior. A maioria das pessoas abre os olhos e a primeira coisa que faz é olhar o celular. Ver notificações, mensagens, problemas. A partir desse momento já não tem mais controle. Estão reagindo, não dirigindo. O dia as engole. E sem perceber, aquele primeiro pensamento inconsciente se torna a bússola emocional que as conduz por caminhos repetitivos e vazios de intenção. Mas você não precisa viver assim. Você pode assumir o leme, desde o primeiro segundo, com um ato tão simples quanto poderoso, decidir o que pensar ao acordar. Porque o que você pensa ao despertar se torna o filtro com o qual vai interpretar todo o resto. Imagine que ao abrir os olhos sem tocar no celular, sem falar com ninguém, sem sequer se levantar, você coloca um pensamento claro na sua mente como: hoje avanço com firmeza em direção ao meu propósito, ou hoje sou disciplina, clareza e ação. Essa frase, se tiver sido preparada na noite anterior e se for repetida com emoção, visualização e compromisso, se instala como uma semente poderosa. Não é só repetição vazia, é uma programação consciente. Uma afirmação interna que atua como lembrete, como âncora, como direção. E com essa direção, tudo no seu dia começa a se alinhar. Faça o teste. Na noite anterior, antes de dormir, escreva em uma folha, não no celular, uma frase que represente sua intenção para o dia seguinte. Pode ser uma atitude, um objetivo, uma qualidade que deseja cultivar. Que seja simples, concreta e forte. Leia antes de dormir e ao acordar, antes de qualquer outra coisa, repita. Feche os olhos por um momento. Respire. Visualize como você se moveria naquele dia se já estivesse alinhado com essa frase. Se já fosse aquela versão de si mesmo que age a partir desse pensamento. Esse pequeno ritual, praticado todos os dias, reconfigura sua mente e treina seu foco. Isso não é mágica, é neurociência e vontade. É treinamento mental. Se a cada manhã você começar o dia com um pensamento aleatório, está entregando o controle da sua vida ao acaso. Mas se decidir conscientemente seu primeiro pensamento, está afirmando quem comanda dentro de você. E isso te transforma, te dá estabilidade emocional, te fortalece diante da adversidade, te dá direção, mesmo quando o ambiente está incerto. Uma única frase pode te sustentar o dia inteiro.
Pode evitar distrações, pode te lembrar que você é mais forte que suas desculpas, mais firme que suas dúvidas. Mas essa frase não pode ser improvisada, tem que ser escolhida com intenção, escrita com propósito, carregada de significado, porque só assim se torna eficaz. E não é algo que se faz uma vez, é algo que se repete todos os dias até que se torne parte de você. Sob a perspectiva estoica, esse momento ao despertar é sagrado. Marco Aurélio dizia que, ao abrir os olhos, o dever de cada um é preparar-se mentalmente para tudo que vier. Esse primeiro pensamento não é casual, é uma ferramenta de domínio pessoal. Comece o dia governando sua mente e não permita que o barulho exterior te roube o poder de decidir como viver. Porque quem controla o primeiro pensamento, controla o resto do dia. E quem controla seus dias, constrói seu destino. Ensinamento 3. Respiração energética para ativar o corpo e a mente. Assim que acordar, antes que o barulho do mundo te alcance, dê ao seu corpo e à sua mente um impulso consciente. Não espere que a energia chegue sozinha. Não confie apenas no café ou no bom humor, provoque essa energia. Ative-a com a arma mais poderosa e natural que você tem, a sua respiração. Mas não qualquer respiração. Estou falando de uma respiração viva, intencional, vigorosa, uma que desperte cada célula, que purifique seu interior e que abra caminho para uma mente focada e um corpo desperto. Fique de pé, coluna ereta, plante bem os pés no chão, como se criasse raízes. Relaxe os ombros, feche os olhos se quiser. E então comece. Leve os braços para baixo, depois levante-os com força enquanto inspira pelo nariz e abaixe-os com intenção enquanto expira também pelo nariz. Inspiração para cima, expiração para baixo, o movimento rítmico forte conectado. É isso que ativa seu sistema, é isso que desperta seu sangue, oxigena seu cérebro e dissipa a névoa mental que às vezes vem do sono. Faça isso 30 vezes. Depois pause. Permita que seu corpo sinta. Talvez você note calor, um formigamento, talvez uma leveza nova. Essa é sua energia vital despertando. Não é acaso, é biologia, é intenção. Em seguida faça uma segunda rodada, e se puder uma terceira. Você não precisa de mais de 5 minutos para transformar completamente seu estado interno. 5 minutos que marcam a diferença entre começar o dia sonolento ou começar o dia como alguém que assumiu o comando. E enquanto faz isso, não apenas respire, concentre-se, visualize a energia entrando, o foco se ativando, a mente se limpando de preocupações desnecessárias. Este não é apenas um exercício físico, é um ato de poder, uma declaração silenciosa que diz: eu estou aqui presente, pronto para agir. Não subestime esse ritual. O que acontece na sua fisiologia impacta diretamente seu estado emocional e mental. Quando você oxigena seu cérebro dessa forma, melhora sua capacidade de decisão, reduz a ansiedade, expande sua presença. Faça isso todas as manhãs, mesmo quando não tiver vontade. Principalmente quando não tiver vontade. Porque é aí que mais precisa. Aqueles dias em que tudo parece pesado, em que o corpo está lento, em que a mente quer voltar para a cama, é nesse momento que se forja o seu caráter. É aí que o guerreiro interior se levanta e respira. Porque você não precisa de motivação, precisa de ação. E essa ação começa com o ar que você decide mover. E se transformar isso em hábito, se todas as manhãs você oferecer ao seu corpo essa recepção energética, não estará apenas mais desperto, estará mais vivo, mais forte, mais focado. Você não estará reagindo ao que o dia trouxer. Estará pronto para enfrentá-lo, para construí-lo, para dominá-lo. Os estoicos sabiam que o corpo não pode ser ignorado, que a mente precisa de treino sim, mas o corpo é o veículo. Se você não o ativa, se não cuida dele, se não o prepara, todo o resto enfraquece. Como dizia Epicteto, não se preocupe com o que não está sob seu controle, mas aquilo que está. Treine com rigor. A respiração, o movimento, a postura, tudo isso está sob o seu controle. Então comece cada dia com força, não com pressa, não com preguiça. Comece com respiração, com poder,
com conexão, porque o que você faz nesses primeiros minutos define o tom de tudo o que vem depois. E se você domina esse instante, você domina o seu dia. Respire como se sua energia dependesse disso, porque ela depende. Ensinamento 4. Prepare-se para os desafios com uma mentalidade positiva. Antes que o dia te atinja com seus imprevistos, pare por um momento e faça algo que a maioria não faz. Prepare-se mentalmente. Não para que tudo saia perfeito, mas para que aconteça o que acontecer, você esteja pronto. Porque os problemas não avisam, eles simplesmente aparecem. E quando aparecem, só existem dois tipos de pessoas, as que se quebram e as que já estavam preparadas para recebê-los com uma mente forte e uma atitude inabalável. Não se trata de acreditar que tudo será fácil. Trata-se de saber que, mesmo que as coisas se compliquem, você saberá enfrentá-las com firmeza. Pense nisso como um treino invisível. Assim como um atleta se prepara antes do jogo, você precisa se preparar antes que o seu dia comece. Feche os olhos por um instante, respire fundo e visualize os possíveis desafios. Não com medo, mas com preparo. Imagine que algo não sai como você esperava, que alguém reage mal, que surge um contratempo. Agora se veja reagindo com firmeza, sem perder a calma, sem permitir que isso decida como você vai se sentir. Veja-se agindo com foco, com clareza. Isso é ter o controle. Esse tipo de visualização positiva diante do desafio tem impacto real na sua biologia. Estudos em psicologia do desempenho mostram, quando você treina sua mente para esperar pelo difícil, mas reagir com força, seu sistema nervoso se estabiliza, sua resposta ao estresse se regula e sua capacidade de tomar decisões melhora. Não é auto-engano vazio, é disciplina emocional. É antecipar-se ao que pode acontecer sem medo, com estratégia mental. Muitas vezes, o que estraga o nosso dia não é o que acontece, mas como reagimos ao que acontece. E reagimos mal porque somos pegos de surpresa, porque achamos que tudo deveria sair como planejado. Mas a vida não funciona assim. A vida não pergunta, a vida lança, e por isso você precisa estar pronto antes. Com uma mente fortalecida, com uma atitude de, aconteça o que acontecer, eu não vou me quebrar, eu vou responder, não reagir, eu vou me manter centrado. Essa atitude positiva não é ingenuidade, não é sorrir falsamente diante do caos. É compreender que cada desafio traz uma lição, uma oportunidade, uma chance de crescer. Quando você enxerga dessa forma, até as situações mais difíceis se tornam parte do seu treinamento pessoal. E isso te dá uma vantagem enorme sobre os outros. Porque enquanto alguns colapsam, você avança. Enquanto alguns reclamam, você aprende. Enquanto alguns desistem, você se torna mais forte. Prepare-se pela manhã. Transforme isso em hábito. Antes de começar o seu dia, imagine o pior que poderia acontecer e prepare-se para atravessá-lo com o melhor de você. Não se alimente do medo, mas da convicção. Faça com que seu primeiro pensamento não seja espero que nada dê errado, e sim, estou pronto para o que vier. Só essa frase já pode mudar seu estado interior e te transformar em alguém imperturbável. O estoicismo resume assim: o que está fora de você pode mudar, mas a sua atitude diante disso está sempre sob o seu controle. Essa é a sua força, essa é a sua liberdade. Não importa se o mundo vira um caos, você decide se vai ser parte do caos ou a âncora que se mantém firme no meio da tempestade. Porque não é ter uma vida sem problemas que te dá paz, é ter uma mente preparada para enfrentá-los que te dá verdadeira liberdade. Então amanhã, quando abrir os olhos, não pense apenas no que deseja conquistar. Pense também no que você pode superar e sorria, porque cada desafio será mais uma chance de provar a si mesmo que você já não é quem era antes. Agora você está pronto. Ensinamento 5. Faça perguntas profundas que despertem sua melhor versão. Ao acordar, antes que o ruído do mundo invada sua mente, pare e faça uma pergunta. Mas não qualquer pergunta. Não deixe que seu primeiro pensamento seja o que eu tenho que fazer hoje, quem me mandou mensagem, ou por que estou me sentindo assim. Essas perguntas te mantêm no mesmo nível de sempre.
te mantém na superfície. O que você precisa são perguntas que te elevem, que te forcem a sair da zona de conforto, que despertem em você uma força que talvez tenha esquecido. Pergunte a si mesmo, por exemplo, quem eu preciso ser hoje para estar à altura do meu propósito? Deixe que essa pergunta te atravesse. Não corra para respondê-la. Sinta, porque quando você faz perguntas corajosas, sua mente começa a buscar respostas corajosas. Quando você pergunta com profundidade, suas ações ganham direção. Isso não é poesia, é estratégia mental. As perguntas que você se faz todas as manhãs moldam sua percepção, sua energia, suas decisões. As perguntas certas são portas. Portas que te conduzem à sua melhor versão, se você tiver coragem de atravessá-las. Outra pergunta poderosa: qual medo venho evitando enfrentar e que hoje eu poderia encarar de frente? Talvez seja uma conversa pendente, uma decisão que você está adiando, uma mudança que sabe que precisa fazer. Não responda com desculpas, respire, deixe que essa pergunta faça o seu trabalho, porque onde há medo também há uma oportunidade de evolução. Se ao acordar você se concentrar nesse medo não para escondê-lo, mas para observá-lo, estará se posicionando como protagonista do seu dia e não como vítima. E se quiser ativar a ação, pergunte-se: qual é o passo ousado que estou evitando? Você não precisa ter tudo claro, basta dar esse passo. Às vezes é uma ligação, às vezes é parar de se justificar, às vezes é simplesmente começar. Mas esse passo que hoje você evita pode ser o que vai te transformar. E se você o identifica logo pela manhã, tem a chance de agir com consciência e não por hábito. Esse hábito não se trata de filosofar. Trata-se de liderar a si mesmo, de se colocar em uma posição interna em que você não vive o dia como reação, mas como criação. Porque ao fazer perguntas poderosas, você eleva sua mente a um nível mais alto. E a partir desse nível, tudo ao seu redor começa a se mover de forma diferente. Suas emoções, suas palavras, suas ações. A qualidade das suas perguntas determina a qualidade do seu foco. Faça isso todos os dias. Mesmo quando estiver com pressa. Especialmente quando estiver com pressa. Porque é nesses momentos que você mais facilmente cai no automático. E o automático te afasta da sua grandeza. Uma única pergunta bem formulada pode te guiar o dia inteiro. Quando sentir que está perdendo o rumo, lembre-se da pergunta da manhã. Volte a ela, pergunte-se se está vivendo como alguém que leva a sério sua resposta. E se algum dia for difícil encontrar uma boa pergunta, lembre-se desta: o que minha melhor versão faria hoje? Essa pergunta é um espelho. Ela te reflete, te confronta e também te inspira, porque no fundo você já sabe o que tem que fazer. Só precisava se lembrar disso a partir de um nível mais profundo. O estoicismo nos lembra que não podemos controlar o que acontece, mas podemos controlar como interpretamos o que acontece. E as perguntas são uma forma de interpretar, uma forma de decidir de que lugar mental você vai agir. Marco Aurélio dizia: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas antes do pensamento está a pergunta que o gera. Por isso, não comece seu dia com dúvidas pequenas. Comece com perguntas grandes, perguntas que te façam crescer. Porque quando você se atreve a perguntar de forma diferente, começa a viver de forma diferente. E quando se acostuma a pensar do alto, já não consegue mais viver de forma rasa. Ensinamento 6. Sair ao ar livre. Saia de casa. Não apenas como um ato físico, mas como uma decisão consciente de se reconectar com a vida real. Não com aquela que chega pelas telas, nem com a que se mede por notificações, mas com a que se sente na pele, no cheiro do ar, na luz que toca o seu rosto. Estar lá fora é mais do que se mover. É lembrar que o mundo ainda está ali, sem filtros, sem algoritmos, sem a pressão de parecer algo. Lá fora, você não precisa competir, só precisa estar. E isso, em tempos como os de hoje, é um ato revolucionário. Muitos passam horas deslizando o dedo por aquilo que poderiam estar vivendo com os pés, trocamos o céu real pela tela, a conversa espontânea por comentários vazios, a experiência sensorial por dados mortos, e pagamos caro por isso, com ansiedade, com exaustão mental, com uma sensação sutil de estar perdendo algo que nunca chega.
Mas basta sair para caminhar, olhar uma árvore, respirar profundamente sob o sol, para que essa névoa se dissipe. Você não precisa de uma grande aventura, só precisa de ar fresco, só precisa voltar ao seu corpo. Transforme isso em um hábito diário. Não espere ter tempo livre, saia mesmo que seja por 15 minutos. Não importa se é uma rua conhecida ou um lugar novo. Não importa se vai sozinho ou acompanhado. O que importa é que você se desconecte do ruído que carrega no bolso e se reconecte com o que está ao seu redor. Olhe em volta, escute, observe. Caminhe sem um destino definido. Permita-se não fazer nada além de estar presente no mundo físico. Quando você faz isso, sua mente muda, o estresse diminui, os pensamentos se organizam, seu corpo se torna mais leve. Estudos mostram que o contato com a natureza reduz os níveis de cortisol, melhora o humor e restaura a tensão mental. Mas além do que é científico, você já sabe disso, só se esqueceu. Porque deixou de sair sem pressa, de olhar sem distrações, de existir sem estar ligado ao telefone. E é isso que você recupera quando decide sair, a experiência de estar vivo, de se sentir parte do mundo, de lembrar que existe beleza fora do confinamento voluntário. Porque sim, talvez você esteja em casa por conforto, por rotina, por trabalho, mas muitas vezes também está aí por medo. Medo de se confrontar consigo mesmo, medo do vazio, medo do silêncio. Sair ao ar livre te coloca diante disso, mas também te liberta. Faça o esforço, vista-se e vá. Não pense demais, saia para caminhar sem fones de ouvido. Vá a um parque, sente-se em um banco e apenas observe. Talvez você ouça seus próprios pensamentos com mais clareza. Talvez sinta uma inspiração inesperada. Talvez comece a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Porque ali, nesse espaço aberto, também se abre a sua mente. Os estoicos valorizavam o contato com a natureza como uma forma de recuperar a perspectiva. Para eles, sair para o mundo era também sair de si mesmo, para enxergar com mais clareza o que é essencial. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade está naquilo que não depende do artifício. E lá fora, no simples, no vivo, no que não se pode controlar, existe algo que te lembra quem você é além do ruído. Por isso, não espere estar exausto para sair. Saia para não chegar a esse ponto. Saia pela sua saúde mental. Saia por clareza emocional. Saia por disciplina. Porque cada minuto que você passa respirando ar de verdade em vez de ar condicionado, olhando para o céu em vez da tela, é um ato de amor próprio. E com o tempo, esse pequeno hábito te dará algo que nenhum telefone é capaz de oferecer: a sensação real de estar presente na sua própria vida. Ensinamento 7. Reconheça e anule suas desculpas desde o primeiro instante. Ao abrir os olhos pela manhã, o primeiro inimigo não é o frio, nem o cansaço, nem o dia que te espera. O primeiro inimigo é a sua mente. Aquela parte que sussurra com voz suave: só mais 5 minutos. Hoje não é o melhor dia. Começo amanhã. Essas frases não são pensamentos inocentes, são desculpas disfarçadas. E se você não as reconhece nesse instante, elas tomam o controle do seu dia antes mesmo de você colocar o pé no chão. As desculpas têm um talento silencioso para parecerem razoáveis. Mas não são razões, são armadilhas. Você precisa ser implacável com elas. Precisa capturá-las antes que se apoderem de você. Por isso, assim que acordar, identifique qual desculpa está tentando te dominar. Talvez seja: não estou com vontade, não tenho tempo, não sei por onde começar. Não as ignore, escreva, encare, e depois logo abaixo escreva uma verdade que anule essa desculpa. Uma verdade que devolva o seu poder. Por exemplo, não estou com vontade, vira: meu compromisso não depende de como me sinto, mas do que eu decido fazer. Esse ato tão simples, escrever a desculpa e escrever a verdade, te obriga a parar de reagir e começar a se liderar. Não permita que o primeiro pensamento do dia seja um sabotador. Substitua, confronte e então haja. Não precisa ser algo grandioso, nem algo perfeito, apenas algo imediato. Levante-se, faça uma flexão, beba água, abra o caderno, quebre a inércia. Porque quando você age, mesmo com um pequeno passo, a desculpa perde força. Você deixa de ser vítima dos seus pensamentos e se torna o condutor da sua ação.
Não espere motivação. A motivação não é o ponto de partida, é o resultado. Comece e ela virá depois. Mas se você esperar se sentir pronto, estará adiando a sua vida inteira. Porque as desculpas não desaparecem com o tempo, elas se fortalecem quando não são enfrentadas. São como sombras, só se dissolvem quando você acende a luz. E a luz, nesse caso, é sua decisão. Transforme isso em um ritual. Toda manhã, antes que o barulho do mundo te consuma, tire 5 minutos e pergunte-se: qual desculpa estou prestes a acreditar hoje? Escreva, depois escreva o contrário. E haja. Esse pequeno exercício mental é uma declaração de guerra contra a passividade. Ele te tira do modo vítima e te coloca no modo ação. Não há desculpa mais forte do que uma vontade bem treinada. E é isso que você está construindo. Uma mente que não se deixa enganar, um caráter que não se curva ao primeiro obstáculo. Com o tempo, você começa a reconhecer padrões. Percebe que são sempre as mesmas desculpas com nomes diferentes. A mente preguiçosa é criativa, mas previsível, e você pode se antecipar. Pode parar de negociar com ela, porque toda vez que você aceita uma desculpa, está recusando uma oportunidade. E toda vez que escolhe a verdade em vez do auto-engano, está fortalecendo a sua identidade. No estoicismo, essa prática é essencial. Reconhecer a ilusão, eliminar o auto-engano e agir com clareza. Como dizia Sêneca, não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. E boa parte do que perdemos, entregamos de bandeja às desculpas. Mas você não está aqui para justificar a inação, está aqui para avançar, para construir uma mente que se levanta mesmo quando o corpo não quer, para formar um caráter que não busca caminhos fáceis, mas caminhos corretos. Então amanhã, quando a desculpa sussurrar no seu ouvido, responda com firmeza, não com debate, com ação, porque é aí que a disciplina é formada. Não no grandioso, não no visível, mas naquela pequena vitória silenciosa ao começar o dia, onde você decide mais uma vez que é você quem manda. Ensinamento 8. Conversas reais em vez de usar o celular. Guarde o celular. Não porque ele seja ruim, mas porque você está perdendo algo mais valioso do que qualquer notificação, a oportunidade de uma conexão real. Vivemos cercados de pessoas, mas muitas vezes agimos como se estivéssemos sozinhos. No elevador, na fila, na sala de espera, todos olhando para baixo, todos nas telas, todos fugindo do momento presente. Mas e se você levantasse o olhar? E se, em vez de checar o celular, decidisse iniciar uma conversa? Pode ser que nada aconteça, ou pode ser que algo aconteça e mude o seu dia. Uma palavra gentil, uma pergunta sincera, uma risada compartilhada. Isso não se encontra em uma tela. Isso acontece entre pessoas reais, em tempo real. E mesmo que no início seja difícil, mesmo que haja desconforto ou medo de rejeição, vale a pena tentar. Porque quando você se conecta com alguém sem filtros, sem edição, sem emojis, algo dentro de você também desperta. Algo que não pode ser replicado no digital. Experimente. Da próxima vez que estiver esperando algo, um café, o ônibus, uma reunião, e sentir aquele impulso automático de pegar o celular, respire, pare, olhe ao redor. Talvez haja alguém ao seu lado também preso em sua própria bolha. Talvez esse momento possa se transformar em um pequeno encontro. Você não precisa de uma grande conversa. Basta um bom dia, um comentário sobre o clima, um sorriso verdadeiro. Essas coisas simples têm mais poder do que você imagina. As conversas reais não apenas distraem, elas nutrem, elas te colocam no presente, te tiram do mundo mental e te conectam com o outro. E isso, segundo a ciência, tem efeitos reais no seu bem-estar. Estudos mostram que interações sociais positivas aumentam a satisfação com a vida, reduzem o estresse e fortalecem o sistema imunológico. Não é coincidência. Somos seres sociais por natureza. E quando ignoramos isso, algo dentro de nós se apaga lentamente. E você não precisa ser extrovertido. Não se trata de forçar uma conversa com todo mundo. Trata-se de estar aberto, de ter coragem para sair da zona de conforto digital e entrar no terreno imperfeito, mas autêntico das relações humanas.
Às vezes, bastam 5 minutos de uma conversa real para você se sentir melhor do que depois de 1 hora nas redes sociais. Transforme isso em hábito. Todos os dias, em pelo menos uma ocasião, escolha interagir com alguém em vez de pegar o celular. Pode ser um amigo, um desconhecido, um familiar, pode ser no trabalho, na rua, em casa. O importante é estar ali, presente e disponível, não buscando atenção, mas oferecendo atenção, não querendo ser ouvido, mas disposto a ouvir. Com o tempo você começará a perceber algo sutil, porém profundo, vai se sentir mais conectado, mais vivo, mais em paz. As redes sociais prometem conexão, mas muitas vezes entregam apenas distração. Já uma conversa autêntica te lembra que você não está sozinho, que há outros vivendo o mesmo, sentindo o mesmo, buscando o mesmo, contato, compreensão, companhia. Sob a ótica estoica, o que é humano tem mais valor do que o que é artificial. Epicteto dizia que não há nada mais importante do que o uso correto das nossas faculdades como seres racionais. E a conversa é uma delas. Falar com o outro, escutá-lo, compartilhar um olhar sincero também é um exercício de virtude. Porque nos lembra que não estamos acima nem abaixo de ninguém, estamos juntos, vivendo, aprendendo, acompanhando uns aos outros, mesmo nos pequenos momentos. Então, da próxima vez que tiver alguns minutos livres, não os preencha com ruído. Preencha com presença, com humanidade, porque cada conversa real é uma semente. E você nunca sabe quando uma delas pode florescer em algo que transforme a sua vida. Ensinamento 9. O que é difícil no início fortalece a alma e abre o caminho. Faça logo a tarefa que você mais teme, aquela que vem adiando há dias, aquela que te incomoda, te desafia, ou simplesmente você não quer encarar. É essa que precisa ser feita primeiro, porque se não for feita logo de manhã, ela vai te seguir o dia inteiro como uma sombra. E você sabe disso. Sente no fundo que enquanto não a enfrentar, nada mais parece realmente concluído. Você pode riscar 1000 tarefas pequenas da lista, mas se deixar essa grande de lado, vai dormir com uma sensação de incômodo, com o peso do que ficou pendente, do que foi evitado, do que não teve coragem de enfrentar. Começar pelo mais difícil não é apenas uma técnica de produtividade, é uma declaração de força. É sua maneira de dizer: eu não fujo, eu não evito, eu enfrento. E quando você age assim, algo dentro de você se reorganiza. A mente se clareia, o corpo desperta, a vontade se fortalece. É como escalar uma montanha no início do dia. Tudo o que vem depois parece mais leve, mais plano, mais fácil de lidar. Porque você já conquistou o cume, já provou do que é capaz. Faça isso assim que o dia começar. Não negocie, não pense demais, não espere inspiração. A inspiração aparece quando você começa, não antes. A disciplina nasce quando você decide agir sem desculpas. Pegue sua lista, identifique o que está mais evitando e comece por ali. Talvez seja uma ligação, talvez um relatório, talvez sentar com você mesmo para resolver algo que está pendente. O que importa não é o que é, mas o fato de encarar. Porque, uma vez que você vence essa resistência, cria um impulso mental que te acompanha pelo resto do dia. E se sentir medo, se sentir bloqueio, comece mesmo assim. Pequeno, se for preciso, mas comece. Porque o que realmente dói não é a tarefa em si, é a postergação. O pensamento constante de eu devia estar fazendo isso consome mais energia do que a ação em si. Cada minuto que você passa fugindo do difícil está drenando seu foco, sua confiança, seu poder interno. Mas quando você enfrenta, algo muda por dentro. Você sente controle, sente direção, e com isso vem a motivação verdadeira, aquela que nasce do movimento, não da espera. A ciência confirma. Quando você realiza uma tarefa difícil logo no início do dia, seu cérebro libera dopamina ao completá-la. Essa sensação de conquista não é imaginária, é química. Seu cérebro reconhece e te recompensa. E ao repetir esse hábito, ele se torna automático. Você já não pensa tanto, já não enrola tanto, simplesmente começa. E ao começar, você se fortalece. Esse hábito simples, mas poderoso, cria um efeito dominó. Porque, se você consegue lidar com o mais difícil, o resto se torna administrável. As decisões pequenas não drenam mais sua energia. As tarefas rotineiras fluem com mais rapidez. Até seu humor melhora.
porque você deixou de ser refém da evasão e se tornou o protagonista do seu tempo. Os estoicos sabiam disso, encarar o desconforto nos purifica. Marco Aurélio escrevia que devemos fazer aquilo que a natureza exige de nós, sem resistência. E o que a vida te pede hoje é que você enfrente, com coragem, aquilo que mais te custa. Não como castigo, mas como evolução. Porque é justamente no que você evita que está a sua chance de crescer. Então, amanhã, ao abrir os olhos, não comece pelo fácil. Não se iluda com tarefas pequenas só para sentir que fez algo. Comece pelo que mais teme. E ao fazer isso, vai descobrir que não era tão grande quanto parecia. Que você não era tão fraco quanto pensava. E que sim, é possível construir uma vida poderosa se, a cada dia, você tomar a decisão de enfrentar primeiro o que mais assusta. Porque, quando faz isso, tudo o resto se organiza sozinho. Ensinamento 10. Alimente sua mente com leitura diária inspiradora ou educativa. Dedique alguns minutos por dia para alimentar sua mente com palavras que elevem sua visão, e não com ruídos que a distraiam, porque aquilo que entra pelos seus olhos molda o que habita em seus pensamentos. E se você não escolher o que consome, o ambiente fará isso por você. Cada leitura é uma semente, uma ideia, uma faísca, uma nova forma de enxergar o mundo. E com o tempo, essas pequenas sementes transformam sua mente em um solo fértil para o crescimento, a clareza e a ação. Você não precisa de horas, só precisa de intenção. 10 minutos, 15, mas que sejam seus, dedicados ao aprendizado, não à fuga. Escolha textos que te desafiem, que não apenas te entretenham, mas que te despertem. Biografias, filosofia, desenvolvimento pessoal, ciência, espiritualidade. O que você precisar para crescer, para pensar mais profundamente, para agir com mais clareza. Quando você lê com atenção, está se formando, está afiando seu pensamento, seu vocabulário, sua capacidade de compreender e decidir. E isso, numa época em que a maioria está distraída, te coloca em vantagem. Uma mente treinada não se desmorona diante do caos. Uma mente nutrida não se perde na confusão. Faça isso de manhã se puder. Com a mente fresca, sem interrupções, antes que o dia te consuma, que o primeiro alimento mental do seu dia não seja uma rede social, nem uma mensagem, nem uma manchete alarmante, que seja uma página, uma frase, uma reflexão que te inspire a viver com intenção. E se o tempo for escasso, aproveite os intervalos do dia, ouça um audiolivro no trajeto, leia algumas linhas na pausa do almoço. O segredo é não deixar passar um só dia sem ter se nutrido internamente. E mantenha um diário, não para copiar frases dos outros, mas para registrar o que elas provocaram em você, o que te fizeram pensar, que parte sua foi ativada, que ideia você poderia aplicar. Porque ler sem refletir é como comer sem digerir. Enche, mas não transforma. Já quando você anota, quando escreve, quando processa, essa ideia se torna sua. Você a conecta com sua vida. E então sim, ela vira conhecimento vivo. Não busque quantidade, busque profundidade. Você não precisa terminar um livro por semana. Precisa que um único parágrafo te mova o suficiente para tomar uma decisão, mudar uma atitude, elevar seu padrão. Ler não é acumular informação, é provocar transformação. E essa transformação acontece quando você está presente, quando lê com os olhos atentos e a alma desperta. Se você transformar a leitura em um hábito diário, começará a perceber mudanças sutis, porém profundas. Terá mais clareza para decidir, mais palavras para se expressar, mais perspectiva para não reagir por impulso. Ler te torna mais livre porque expande seu mundo interior. E quanto mais rico for seu mundo interno, menos você dependerá do externo para encontrar paz. Sob a ótica estoica, nutrir a mente é uma obrigação, não como luxo, mas como parte do dever de ser humano. Epicteto ensinava que não somos perturbados pelas coisas, mas pela interpretação que fazemos delas. E como se melhora essa interpretação? Educando a mente, cultivando o pensamento, lendo o que eleva, o que corrige, o que guia. Então, se todos os dias você alimenta seu corpo com comida, por que não fazer o mesmo com sua mente? Faça isso mesmo se estiver cansado.
Faça mesmo que leia apenas uma página. Faça porque cada palavra escolhida com intenção é mais um passo em direção a uma versão sua mais forte, mais sábia, mais desperta. Porque, no fim das contas, a diferença entre uma mente estagnada e uma que floresce está naquilo que ela decide consumir todos os dias. E quem decide é você. Você escolhe se sua leitura vai te anestesiar ou te transformar. Ensinamento 11. Priorize a proteína no café da manhã. A primeira coisa que você come ao acordar determina como sua energia, seu apetite e seu foco vão se comportar ao longo do dia. Se você começa com pães, sucos ou cereais açucarados, o que está fazendo, mesmo sem sentir de imediato, é se lançar numa montanha russa de glicose. Vai se sentir bem por um tempo, sim, mas depois vem a queda, e com ela a fome, a irritabilidade, os desejos por mais açúcar. Essa queda não é fraqueza sua, é o seu corpo reagindo ao que você deu a ele. Por isso é tão importante o que você escolhe colocar no prato logo ao começar o dia. A chave está na proteína. Quando você decide começar o dia com pelo menos 30 gramas de proteína, está enviando um sinal claro ao seu metabolismo. Hoje há estrutura, hoje há ordem, hoje há controle. As proteínas não apenas nutrem seus músculos, elas também estabilizam os níveis de açúcar no sangue, reduzem a vontade impulsiva de beliscar, ativam a termogênese, aquele processo em que o corpo queima calorias ao digerir e sustentam sua energia por muito mais tempo. Você não precisa de um café da manhã enorme, precisa de um café da manhã inteligente. Inclua ovos, carne magra, tofu, queijo fresco, iogurte grego sem açúcar ou até mesmo um shake proteico se estiver com pressa. O importante é fazer isso dentro dos primeiros 90 minutos após acordar. Não deixe que seu corpo chegue ao almoço sem ter recebido esse combustível real. Se fizer isso, sua mente estará mais focada, seu corpo mais satiado e o seu dia começará com uma âncora metabólica sólida. Torne isso parte da sua rotina. Assim como escova os dentes, priorize a proteína. Não deixe para improvisar. Não pense hoje não estou com fome e substitua por um café com biscoitos. A fome não é o único indicador do que você precisa. Seu corpo, mesmo em silêncio, está esperando matéria-prima para funcionar bem, e a proteína é parte dessa matéria essencial. Ela te mantém firme, te dá estrutura, te alinha com a ação, não com a fraqueza. Esse hábito também impacta a sua composição corporal. Se você está buscando perder gordura, manter massa muscular ou simplesmente ter mais controle sobre o que come durante o dia, começar com proteína é uma das decisões mais eficazes. A ciência confirma isso. Em estudos clínicos, pessoas que priorizam proteína pela manhã não só consomem menos calorias ao longo do dia, como também relatam menos ansiedade alimentar e mais clareza mental. E se parecer difícil no começo, ajuste aos poucos. Você não precisa se tornar um chefe. Pode deixar algo pronto na noite anterior. Pode repetir opções simples que funcionem. O importante é ser constante. Entender que o que você faz todas as manhãs não é um detalhe, é uma declaração de ordem, de respeito pelo seu corpo, de foco. Os estoicos ensinavam que o corpo deve servir à virtude e não ao prazer imediato. E isso começa com disciplina nas pequenas coisas. Priorizar a proteína não é apenas nutrição, é autocontrole. É escolher o que te fortalece, em vez do que te alivia por um momento. É honrar o seu dia desde o primeiro ato. Não busque perfeição, busque intenção. E toda vez que preparar seu café da manhã, lembre-se, isso não é só comida, é uma mensagem que você envia para todo o seu sistema. Uma mensagem de cuidado, de estrutura, de poder, porque quando você começa o dia escolhendo o que é certo, o resto do dia se organiza em torno dessa decisão. E com o tempo, esse hábito que parecia pequeno se transforma numa base poderosa para sua energia, sua clareza e sua disciplina. Porque não se trata apenas do que você come, mas de como você começa, e a forma como você começa muda tudo.
Ensinamento 12. Experimente coisas novas e saia da sua zona de conforto. Faça algo diferente hoje. Não porque você esteja entediado, mas porque o seu crescimento depende disso. A rotina pode ser confortável, mas também pode se transformar em uma prisão disfarçada de segurança. E se a cada dia você faz as mesmas coisas, pensa da mesma forma e percorre os mesmos caminhos, então você não está vivendo, está apenas repetindo. Sua mente estagna, sua alma se apaga, seu corpo adormece, e tudo isso acontece lentamente, sem que você perceba, até que um dia você acorda e se sente vazio, sem saber por quê. O que está faltando é desafio, o que está faltando é novidade. O que está faltando é aquele empurrão que te tira do conhecido e te lança em direção a uma nova versão de si mesmo. Você não precisa fazer algo extremo, não se trata de pular de paraquedas ou se mudar de país. Trata-se de microdecisões diárias que te tirem um pouco da zona de conforto para te fazer crescer. Talvez seja pegar um caminho diferente, talvez seja conversar com alguém novo, talvez seja começar uma aula, tocar um instrumento, ler sobre um tema que você nunca explorou. Não importa o tamanho da mudança, o que importa é que ela te obrigue a despertar. Cada vez que você faz algo novo, algo dentro de você muda, o cérebro cria novas conexões, a mente se expande e sua autoconfiança cresce, porque você prova a si mesmo que é capaz de se adaptar, de aprender, de avançar. A zona de conforto não é apenas um espaço físico ou profissional, é também mental. É aquele limite invisível onde você já não erra, mas também não evolui. E se você não o ultrapassa, perde a chance de descobrir tudo o que poderia ser. Faça o exercício de experimentar algo novo todos os dias, não por obrigação, mas como um treinamento, como uma maneira de manter viva a sua chama interior. Pode ser algo tão simples quanto mudar seu pedido no café da manhã, ou tão profundo quanto começar a estudar algo que sempre te intimidou. O importante é que seja feito com consciência, que você sinta, que seu corpo e sua mente percebam que algo diferente está acontecendo, porque é aí que a transformação começa, e nem sempre será confortável. Às vezes, você sentirá desconforto, insegurança, até medo, mas isso não é sinal de que você deve parar. É sinal de que está no caminho certo, porque o crescimento não acontece no que é fácil. Ele acontece quando você se expõe ao desconhecido, quando escolhe o caminho que desafia sua identidade antiga. E cada vez que faz isso, você quebra uma barreira interna, expande seu mundo, dá um passo em direção a uma vida mais plena. Os estoicos sabiam que o conforto não leva à virtude. Sêneca dizia que devemos nos expor voluntariamente ao desconforto para nos fortalecermos. Não porque seja agradável, mas porque é necessário. Porque uma vida sem desafio é uma vida sem evolução. E você não está aqui para continuar igual. Você está aqui para se tornar quem sabe que pode ser. Mas isso só acontece se, a cada dia, você fizer algo que te lembre que ainda pode se surpreender. Então pergunte-se hoje, o que posso fazer de diferente? Que conversa posso iniciar? Que medo pequeno posso atravessar? Que ideia nova posso explorar? E depois faça. Não adie, não espere se sentir pronto. Você nunca vai se sentir totalmente pronto, mas sempre estará mais preparado do que imagina. Com o tempo, o que antes era desconfortável se torna natural. O que parecia difícil vira rotina. E então sua zona de conforto já não é mais a mesma. Ela cresceu com você. E é isso que importa. Não permanecer onde está, mas avançar. Não se agarrar ao que é seguro, mas buscar o que é verdadeiro. Saia, explore, erre, ria, aprenda. E ao final do dia, pergunte-se se foi corajoso em algo. Se fez ao menos um pequeno ato de ousadia. Porque se fez, então hoje, você realmente viveu. Ensinamento 13. O verdadeiro poder está na execução, não apenas no conhecimento. Saber não é suficiente. Ler, ouvir, entender. Tudo isso é útil, mas inútil se você não colocar em prática. Você pode encher sua mente de ideias brilhantes, acumular livros, tomar notas, assistir a centenas de vídeos, mas se não fizer nada com isso, estará no mesmo lugar que ontem. O verdadeiro poder não está no que você sabe, mas no que você faz com o que sabe. A informação é potencial, a execução é transformação,
E toda vez que você adia uma ação com a desculpa de que ainda está aprendendo, o que está realmente fazendo é adiar sua evolução. Você precisa agir, mesmo que não se sinta pronto, mesmo que não tenha tudo resolvido, mesmo que esteja com medo, porque esperar pela motivação é como esperar que o clima seja perfeito todos os dias. Isso não vai acontecer. Não se trata de agir quando se sentir inspirado, mas de agir porque se comprometeu, porque decidiu que o seu crescimento não depende mais das suas emoções, mas dos seus valores. Faça isso todos os dias. Faça algo pequeno, concreto, disciplinado. Crie rituais que não dependam de como você acordou. Um horário fixo, uma ação específica, uma meta clara, que não seja negociável. Como escovar os dentes, como respirar, que se torne parte de você. Porque quando você age mesmo sem vontade, está moldando o seu caráter. E esse caráter é o que vai te sustentar quando tudo ao redor estiver desmoronando. Cada vez que você escolhe agir em vez de apenas pensar, está treinando o seu poder pessoal, está construindo uma confiança verdadeira, aquela que não vem de saber muito, mas de fazer mesmo com as mãos tremendo, aquela que nasce quando você atravessa a barreira das desculpas e cumpre, mesmo que com um passo mínimo, porque a constância pesa menos do que o arrependimento de não ter feito nada. Aplique o que sabe. Leu algo poderoso? Teste. Ouviu uma ideia que te tocou? Use. Aprendeu uma ferramenta? Execute hoje. Não diga vou tentar amanhã. Não diga quando eu tiver mais tempo. O tempo se constrói com ação. O espaço mental se limpa quando você se move, porque a paralisia por análise é real. E muitos estão presos aí, em um ciclo eterno de aprender sem transformar nada. A diferença entre quem progride e quem estagna não está na quantidade de conhecimento, está na frequência da aplicação. Um repete, pratica, ajusta, insiste. O outro espera o momento ideal. E esse momento nunca chega, porque o momento ideal é agora. Este, o que está diante de você, incompleto, imperfeito, real. Faça da disciplina sua âncora, não como castigo, mas como presente. Porque quando você faz o que disse que faria, mesmo que ninguém veja, você se torna alguém digno da sua própria confiança. E isso vale mais do que 1000 teorias. Porque no fim, o conhecimento que não é aplicado é apenas vaidade intelectual. Mas aquele que vira ação, hábito, prática diária, esse sim muda a sua vida. O estoicismo é claro, não somos o que dizemos acreditar, mas o que demonstramos com nossas ações diárias. Epicteto dizia que não basta ler sobre o bem, é preciso praticá-lo. Não basta entender a virtude, é preciso vivê-la. E isso só se alcança com esforço consciente, com passos reais, com execução constante. Então hoje pare de adiar. Pegue algo que você sabe e transforme em ação. Que seu conhecimento deixe de ser teoria bonita e se torne prática viva. Porque quando você age, quando faz, quando aplica, aí sim você está avançando. Aí sim você está crescendo. Aí sim você está honrando seu conhecimento com atitudes, porque o poder real não está em saber, está em fazer. Ensinamento 14. Use um registro para manter a produtividade. Leve um caderno com você. Não um digital, não uma anotação no celular. Um caderno de verdade. Um espaço físico onde sua mente possa despejar com clareza o que precisa ser feito. Confiar na memória é um erro que custa caro. O urgente engole o importante e, no fim do dia, embora você tenha estado ocupado, não sabe se realmente avançou. Mas quando escreve, organiza. Quando registra, foca. E quando revisa, corrige. Esse caderno não é apenas papel, é uma extensão da sua mente disciplinada. Escrever o que você precisa fazer te obriga a definir o que realmente importa, porque muitas vezes confundimos movimento com progresso. Você está fazendo 1000 coisas sim, mas está fazendo o que realmente te aproxima dos seus objetivos. Só saberá se estiver escrito. E se estiver escrito, você pode avaliar, pode priorizar, pode riscar. Pode encerrar o dia sabendo que não foi apenas uma soma de ações, mas uma construção intencional de resultados. Todas as manhãs, abra seu caderno, escreva a data, escreva 3 objetivos principais para o dia, apenas 3.
Não encha a página com 20 tarefas que nunca serão cumpridas. Foque. Depois, abaixo, anote tarefas secundárias, detalhes logísticos, pendências menores. Mas comece com o essencial. Aquilo que, se cumprido, já faz o seu dia valer a pena. Aquilo que, pelo impacto, merece sua atenção total. E quando cumprir, marque. Torne visível. Celebre o progresso em silêncio, com uma simples linha forte sobre o que foi feito. Leve o caderno com você. Não o deixe em casa. Use-o em reuniões, use no transporte, use nos momentos de pausa. Quando sua mente vagar, volte ao caderno. Não como punição, mas como guia. Porque esse registro te lembra quem você é e para onde está indo. E isso é vital no mundo que constantemente tenta te desviar com notificações, distrações e urgências que não são suas. Use também como diário de decisões. Quando estiver diante de algo complexo, escreva os prós e os contras. Quando tiver uma ideia, anote. Quando sentir que está caindo na preguiça, escreva por que começou essa jornada. Esse registro não organiza apenas sua agenda, organiza sua mente, permite ver padrões, identificar repetições, corrigir o que te trava, reforçar o que te impulsiona. E você não precisa fazer tudo perfeito. Não precisa ser bonito, não é para mostrar a ninguém, é a sua ferramenta, sua âncora, um espaço sagrado onde você planeja o dia, direciona sua energia e evita que sua atenção seja sequestrada pelo que não importa. Porque nesse caderno também está registrado seu caráter, sua disciplina, sua constância. Na visão estoica, registrar a vida diária era uma prática central. Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos do mundo, escrevia todos os dias para clarear os pensamentos e fortalecer a virtude. Não escrevia para os outros, escrevia para si mesmo, para lembrar que a clareza não é um dom, é um ato voluntário, e que a mente precisa de direção, ou será arrastada pelo caos externo. Então não subestime. Um caderno simples pode te dar mais controle do que o aplicativo mais sofisticado, porque escrever à mão te obriga a parar, a pensar, a sentir. E ao fazer isso, você entra em contato com uma parte mais lúcida de si mesmo, aquela que não age por impulso, mas por intenção. Transforme esse registro em sua ferramenta de poder, seu espaço de foco, sua prática diária de organização. Porque quando você escreve o que precisa fazer, o que aprende e o que decide, você deixa de viver à deriva, passa a viver com rumo. E quando você vive com rumo, cada dia deixa de ser um acidente e se transforma numa obra. Ensinamento 15. Incorpore o alho cru na dieta como diluente natural do sangue e protetor cardiovascular. Inclua alho cru na sua rotina diária. Não por moda, nem por conselho de avós, mas como um ato intencional de autocuidado que fortalece sua saúde desde as raízes. Aquele pequeno dente de alho que muitos evitam por causa do cheiro é, na verdade, um dos remédios naturais mais poderosos que você pode usar. Quando você o amassa e deixa descansar, libera a lisina, um composto com propriedades anticoagulantes, anti-inflamatórias e antioxidantes que atua diretamente sobre seu sistema cardiovascular. E se fizer disso um hábito, notará as respostas do corpo, mais energia, melhor circulação, mais clareza mental e uma sensação de força interior difícil de explicar. Faça disso uma disciplina. Amasse 1 ou 2 dentes de alho cru todas as manhãs. Deixe descansar por alguns minutos, isso ativa seus compostos curativos e depois consuma. Pode misturá-los com uma colher de azeite de oliva, com suco de limão ou até com mel, se o sabor for muito forte. O importante é que isso se torne um hábito, um ritual de saúde, um gesto de respeito ao seu corpo que trabalha todos os dias para te manter de pé. Se não tolerar bem, existem cápsulas naturais que podem ajudar, mas sempre consulte um profissional, especialmente se você usa anticoagulantes. Esse gesto diário não é apenas prevenção, é alinhamento. É você escolhendo manter seu organismo limpo, seu sangue fluindo, seu coração protegido, e isso se reflete na sua vitalidade, na sua resistência, no seu ânimo, porque quando o corpo funciona bem, a mente também funciona.
A inflamação diminui, a pressão se regula, os vasos sanguíneos se abrem, seu sistema opera como deve, e isso não é sorte, é intenção transformada em ação. Além disso, o alho fortalece o sistema imunológico. Você não precisa esperar ficar doente para cuidar da sua saúde. Cuide agora todos os dias com pequenos atos que somam em silêncio. Porque muitas vezes nos ocupamos com o externo, trabalho, metas, relações e esquecemos o essencial. O corpo que sustenta tudo isso. De que serve conquistar grandes coisas se a saúde desaba? De que serve a ambição se não há energia para desfrutá-la? O estoicismo resume de forma clara: o que está sob seu controle você deve dominar. E sua saúde, seu autocuidado, sua alimentação fazem parte do que está sim sob seu controle. Não espere um alerta médico para mudar. Mude agora, com gestos tão simples quanto este. Porque ao escolher o alho em vez do desleixo, a prevenção em vez do descuido, você está treinando seu caráter, além do seu corpo. E está escolhendo viver com clareza, firmeza e propósito. Não se trata de obsessão. Trata-se de responsabilidade, porque tudo o que você faz com o seu corpo repercute na sua mente, na sua energia, na sua capacidade de cumprir o que veio realizar. E se você pode começar o dia com uma decisão poderosa como essa, já está vencendo. Não pela quantidade de coisas que faz, mas pela qualidade do que escolhe. Faça do alho o seu símbolo, não apenas como alimento, mas como ação. Como lembrete de que seu bem-estar depende do que cultiva todos os dias. Talvez você não veja resultados imediatos, mas estará construindo em silêncio saúde, resistência, longevidade. E isso, a longo prazo, vale mais do que qualquer prazer passageiro. Então amanhã, ao acordar, não comece buscando café ou pensando no que te falta. Comece com um gesto que soma. Amasse o alho. Respire fundo e tome como quem se prepara para um dia de força, clareza e foco, porque esse pequeno gesto tem o poder de transformar sua biologia e te lembrar que a disciplina, mesmo nas coisas simples, é uma forma de amor próprio. Se você leu até aqui, não foi por acaso. Isso mostra que está comprometido com sua transformação e que não aceita mais viver no piloto automático. Agora reafirme esse compromisso. Vá aos comentários e escreva novamente: hoje ativo minha disciplina interna. Sou estoico. Que essa frase fique gravada na sua mente como uma ordem, não uma opção. Porque cada vez que você a repete, está mais perto da sua versão forte, focada e disciplinada. Este é o seu momento ativo.